Graça e paz, irmãos, amém? Amém? Glória a Deus, mais uma rede jovem, mais um sábado maravilhoso na presença do Senhor. Quero desejar as ricas bênçãos do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Hoje nós estamos num número bem reduzido em relação à última rede que nós tivemos, mas nós não olhamos a questão de quantidade. Nós viemos aqui para adorar o Senhor, independente de quantas pessoas estejam aqui. Viemos aqui para adorar o nome do Senhor, e eu creio que Ele se faz presente aqui nessa noite, amém? Você crê nisso? Eu creio nisso, que Deus se faz presente aqui. Nós louvamos ao Senhor, né? Sobre Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui, vou te adorar, o meu prazer é te servir, né? O nosso ser deseja a presença do Senhor, o nosso ser adora o Senhor. Eu espero e peço muito a Deus para que isso se torne cada dia mais uma verdade nas nossas vidas. Que a nossa intenção é fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, é promover o nome do Senhor, é promover a glória ao Senhor, é mostrar às pessoas, sermos a Bíblia, né, que o mundo vai olhar para nós e vai ler e vai ver Jesus através de nós. Então que nessa noite, querido, você adore ao Senhor com todo o teu coração. A Bíblia fala que aonde a presença do Senhor está, a liberdade. Nessa noite você não se sinta travado na presença de Deus. Se tiver que gritar, grite, adore ao Senhor, pule na presença de Deus, regozije na presença de Deus. Eu costumo dizer uma coisa, em pleno sábado desse, né? Geralmente as pessoas saem, viajam, ou vão para algum lugar, com a família, para um shopping, enfim. Mas você escolheu uma parte excelente. Essa parte não será tirada. Você escolheu servir ao Senhor. Você escolheu estar aqui nessa rede adorando ao Senhor conosco. E eu quero dizer para você que Deus vai derramar bênçãos tremendas sobre a tua vida, porque você separou este tempo, separou este dia para glorificar o nome do Senhor Jesus. E eu creio que Ele vai falar contigo nessa noite. Amém? Olha para o irmão que está do teu lado, diga para ele assim: Deus tem uma palavra de vitória para você aqui hoje. Aleluia. Diga isso para ele: Deus tem uma palavra de vitória para você aqui hoje. Eu tenho visto aqui pessoas que pelo menos eu não tinha visto aqui antes, alguns visitantes aqui, nossos irmãos. Que Deus abençoe as vossas vidas poderosamente. Tenho visto aqui algumas pessoas que sempre têm colaborado conosco. Nossa irmã lá atrás também, passei por ela, falei com ela ali. Que Deus te abençoe, amém? Que você saia daqui abençoada pela palavra de Deus, pela presença de Deus. É o que eu desejo para a tua vida, para teu viver, para os teus dias, em nome de Jesus, amém? Vamos em Jonas capítulo 1, versículo 1. Enquanto vocês procuram, vamos louvar o Senhor. Hoje o nosso tema é: eu tenho um chamado. Quero louvar o Senhor com ele, com certeza você já deve ter ouvido. Aleluia. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. E mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições que eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, são tantas aflições que eu tenho que
voltar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Você está sentindo a presença de Deus aí, irmãos? Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Aleluia. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Agora declare: eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Nós temos um chamado. Aleluia. Isaías, ele foi certeiro aqui quando ele disse que o nosso chamado é Cristo. Nosso chamado é servir. Eu vejo muitas pessoas falando: não, meu chamado é pregar, meu chamado é cantar. Sim, pode ter alguma coisa que você se identifique mais, né? Às vezes não pregar a palavra, não louvar, você se sinta mais à vontade, é uma área que você se identifica mais. Mas o chamado do cristão que se preze é servir, é Cristo. Nosso chamado é Cristo. Nós precisamos ser polivalentes. Nós precisamos nos colocar à brecha de Deus e nos predispor a servir a Ele onde tiver precisando que sirva. Onde houver precisão para servir, seja para limpar um banheiro, seja para um evangelismo, seja para uma oração, seja para uma intercessão, seja no louvor, seja numa palavra. A nossa vida é Cristo. Eu vejo, quando eu olho para a vida de Jesus, a gente observa que a vida de Jesus era uma vida intensa. Jesus não parava, Jesus estava o tempo todo, sabe, ministrando a palavra, curando pessoas, falando no coração de alguém, confrontando, expulsando demônio. E o chamado dele era uma coisa movimentada. Jesus ele se movimentava o tempo todo. Jesus não ficava parado, Jesus não ficava numa coisa inerte, não, ele estava sempre, sabe, o chamado dele, porque ele tinha essa consciência, ele tinha essa convicção do chamado dele aqui na terra, e ele cumpriu muito bem esse chamado. Ele disse para nós faríamos coisas até maiores do que ele fez. Olha que Jesus fez muita coisa. Jesus, em 3 anos e meio de ministério, fez coisas que nenhum governante de um país ousou fazer e nunca vai fazer, porque era uma vida intensa, uma vida de dedicação ao Senhor, porque ele tinha consciência do seu chamado. Nós precisamos ter consciência do nosso chamado. E a palavra do Senhor fala que Deus é quem sabe. Ele diz: o Senhor, sou eu quem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz. Muitas vezes você mesmo não acredita em você, mas Deus está dizendo para nós: eu acredito em você, eu invisto em você. Eu vejo muitas pessoas que eu não posso, eu não consigo, eu sou fraquinho, eu sou pequenininho e não dá para mim. Mas Jesus está dizendo para nós: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre você, eu é que sei os pensamentos que tenho ao teu respeito, e você pode, você tem um chamado. Amém? Jonas, capítulo 1, versículo 1. Eu não prometo não me estender muito, ser bem breve, mas peço a Deus que fale aos nossos corações, fale comigo também. Também preciso receber de Deus. Diz assim:
veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga do navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: como podes dormir? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Então disseram cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e as sortes caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Eu poderia trocar essa interrogação, essa pergunta: que ocupação é a tua? Por qual é o seu chamado? Deus poderoso, nós te glorificamos, Senhor, nós te enaltecemos, Pai, porque o Senhor se faz presente aqui, ó Deus. Eu peço nessa hora a atuação do teu Espírito, Pai. Eu peço que o Senhor tome a direção, Senhor, e fale com o teu povo aquilo que o Senhor quer falar. Senhor, eu também me coloco à disposição, Pai, para receber de Ti aquilo que o Senhor tem que transmitir para a Tua igreja. E eu te peço nessa hora, Pai, que o Senhor encontre espaço nos nossos corações. Eu te peço a Deus que a Tua palavra venha a ser proveitosa, que a Tua palavra possa achar morada em cada coração aqui. Que nenhum ladrão, Pai, espiritual, Pai, possa impedir com que essa palavra chegue ao coração da Tua igreja, ao coração do Teu povo, Deus, e que possamos recebê-la no nosso coração e entendê-la, Pai, meditá-la, porque é isso que precisamos, de entender a Tua palavra e colocá-la em prática. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e creio que vai continuar fazendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu poderia, nessa noite, falar de muitos homens e mulheres de Deus que desempenharam um papel tremendo na obra do Senhor. Poderia falar de Elias, que cumpriu um chamado profético. Foi o cara que era que apontava mesmo o dedo na ferida, né? E não tolerava Jezabel, literalmente. A gente poderia falar de alguém muito parecido com Elias, que foi João Batista também, que veio em algo até parecido com Elias, um estilo, uma forma. Estilo não é bem a palavra que eu queria colocar, mas que ele vem numa virtude parecida com a de Elias, e que também denunciou pecado, que também trouxe juízo, e que também foi movido pelo mover profético, né? Foi levado pelo mover profético, e era um cara que se adaptava em qualquer lugar. Era um cara que não tinha frescura com João Batista, e ele cumpriu bem o seu chamado, o chamado que levou ele a morrer, mas cumpriu muito bem o seu chamado. Eliseu, enfim, tantos outros homens de Deus que desempenharam um papel muito importante para Deus, homens que por conta deles nós estamos aqui hoje, sendo a extensão do reino de Deus, o próprio Cristo, que veio a esta terra, que pisou, que viveu entre nós e cumpriu muito bem o seu chamado. E ninguém fez o que o nosso
nosso Cristo fez por nós. Mas essa noite eu quero falar sobre Jonas. Sobre Jonas, um profeta um tanto quanto enigmático. A gente começa a ler a história de Jonas, que se resume em 4 capítulos. É muito pequenininho o livro de Jonas, mas muito interessante também. E eu até montei um esboço, eu fiz algumas anotações a respeito de Jonas, porque é muito interessante. Você começa a ler a história de Jonas, você a princípio pensa que Jonas tem medo do chamado, mas aí você vai vendo que Jonas ele não tinha medo do chamado, medo da cidade, ele tinha ódio da cidade. E é interessante que tudo que Deus fez, toda a ação de Deus, você vai ver Deus agindo nesse livro de Jonas, do capítulo 1 ao capítulo 4, o tempo inteiro. Deus agindo o tempo inteiro, tudo para tratar com Jonas. Porque muitas vezes há pregadores, há ministros, há profetas, às vezes dão muito mais trabalho para Deus do que o incrédulo. Tudo para tratar com Jonas. Além de tratar com a cidade de Nínive, Deus ele queria tratar com Jonas. E muitas das vezes quando Deus nos dá um chamado, quando Deus coloca uma responsabilidade nas nossas mãos, quando Deus confia a nós algo, uma tarefa, muitas vezes essa tarefa não é apenas para se cumprir com terceiros, mas muitas vezes Deus nos dá um chamado para tratar com a gente, para tratar com a gente mesmo. Eu lembro que quando eu vim congregar aqui na nossa igreja, no Ministério Apostólico Amor e Fé, eu lembro que eu cheguei aqui muito quebrado espiritualmente, e eu recebi uma palavra de Deus através do evangelista Fransmar. Ele falou um negócio que me marcou e eu não esqueço. Ele disse assim: o profeta ele é curado profetizando, o pregador ele é sarado, ele é curado pregando. E muitas vezes nós somos trabalhados mediante a forma como nós nos movimentamos diante de Deus. Porque nós temos um problema que muitas vezes a gente pede a Deus, mas nós não nos movimentamos. E como dito aqui, você vai ver que Jesus ele se movia o tempo todo. Você vai ver que no início do mundo, na criação do mundo, o Espírito Santo de Deus já se movimentava sobre a face das águas. A nossa vida é um intenso movimento. A nossa vida é de movimento. Você vê que hoje as pessoas estão se movimentando o tempo todo. Hoje as pessoas não param. As pessoas estão imediatistas demais. As pessoas querem tudo para já. Nós estamos na era do fast food, né? Na era do manda mensagem e ela chega em tempo real. Você fala com alguém em tempo real, com a pessoa do outro lado do mundo. E isso nem nada já é um movimento. Mas às vezes a nossa vida espiritual está parada. Os tempos passam, os movimentos vêm, movimentos políticos, movimentos, enfim, inúmeros movimentos. Mas muitas vezes a nossa vida espiritual que precisa movimentar acaba ficando parada, como uma água parada. Nós precisamos nos movimentar, nós precisamos estar prontos para o chamado de Deus. Nós precisamos estar prontos para aquilo que Deus quer de nós. Estar pronto para ouvir a voz de Deus, porque na falta de um profeta, na falta de um rei, tinha um garoto que se prontificou e disse: eis-me aqui, Senhor, porque o teu servo ouve. Que nós sejamos este Samuel, que diga: Senhor, eis-me aqui, fala-me a mim, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Que não sejamos, que sejamos como Isaías, que disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu acabei fazendo confusão dos dois profetas, mas enfim, o que você entendeu? Possamos aceitar o chamado de Deus e entender que o chamado de Deus para nós é Cristo. O chamado de Deus é falar de Cristo, falar do amor de Cristo, falar de Deus, falar que Jesus é bom e o diabo não presta. Jesus é bom e paga bem, não deve nada para ninguém. Falar que Jesus salva, cura e liberta. Falar que Jesus é salvação para a vida do perdido. Falar que Jesus é o dono de tudo, digno de tudo. Falar do céu, falar da santificação, falar da salvação. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão aqui na terra. Proclamar o nome do Senhor, fazer discípulo de todas as nações e proclamar que Ele vem. E nós queremos estar com Ele um dia. E eu fiz uma pequena anotação
sobre quem foi esse profeta Jonas. E Jonas ele foi um profeta contemporâneo de Amós. Vivia numa cidadezinha pequena na Galileia, a 9 quilômetros de Nazaré, chamada Gat-Hefé. Jonas foi o profeta que profetizou a expansão do reino do norte, que na sua época era governado por Jeroboão II, que foi o rei mais próspero do reino do norte, que teve um reinado longo também no reino do norte, 41 anos de reinado. Foi nessa época, nesse tempo, que Deus chamou Jonas para ir a Nínive e pregar contra ela. E Nínive, ela era uma cidade muito grande, era a maior cidade daquela época. Nínive era a maior cidade daquela época, era a capital do maior império daquela época, era o Império Assírio, o império mais poderoso daquela época. Era uma cidade fortificada. Nínive tinha uma muralha tão larga que 2 carruagens poderiam passear por elas. Uma muralha tão alta que alguns estudiosos dizem que chegava a ter 30 metros de altura. 1.200 torres onde ficavam os sentinelas. Era uma cidade, humanamente falando, uma cidade exuberante, uma cidade inexpugnável. Aquela cidade, ela não era grande apenas no ponto de vista de população, poder econômico e político, mas era uma cidade muito grande e poderosa em perversidade. O povo de Nínive era um povo perverso, era uma cidade sanguinária. Os ninivitas, ou o Império Assírio, né? Eles eram o império mais temido do mundo naquele tempo. Eles eram expansionistas. Eles entravam nas cidades, eles matavam pessoas, eles empilhavam cabeças de pessoas às portas das cidades. Era um império cruel. E Jonas, ele pensou: poxa, o Império Assírio está crescendo, está dominando os outros povos em redor. É um império que pode ser um potencial inimigo nosso. Então Jonas, ele se prepara para fugir. E é interessante que ele pega um navio que ia para outra direção. Quando Deus o chama para que ele pregasse contra a maldade dos ninivitas, ele prontamente, ele já se autoprontifica para fugir. Ele nem tenta, porque ele já tinha uma opinião formada de que era uma cidade que não merecia o perdão de Deus, de que ele não deveria nem perder tempo indo pregar o evangelho lá, pregar a palavra, levar a palavra, a mensagem de Deus até lá, perdão. E ele se autoprontifica para fugir, e ele foge para uma direção totalmente longe de onde Deus havia ordenado, como se fosse fácil fugir do chamado de Deus. Ele paga a passagem, ele vai para Jope, o extremo ocidente dali. Tarsis ficava muito longe dali. Alguns dizem que era quase próximo da Espanha, a direção que Jonas estava indo para fugir da presença de Deus. E a Bíblia fala que Deus manda naquele barco, naquela embarcação, naquele navio que Jonas estava, uma tempestade. E o navio, a tempestade era tão intensa, era tão grande, que o navio estava a ponto de se despedaçar, como nós lemos aqui. E onde está Jonas? Jonas está no porão do navio, descansando, enquanto a tripulação inteira está desesperada. A tripulação inteira está arrumando um jeito de poder aliviar o peso, tirar a carga, o excesso de peso do navio. E Jonas está tranquilo. Eu já disse isso aqui uma vez, porque há uma grande diferença em você deleitar no Senhor, em você deleitar no Deus da obra, em você descansar em Deus,
e do que você descansar no meio da tempestade, no meio da luta, no meio da guerra, no meio do enfrentamento. Há uma grande diferença nisso. E Jonas está lá, e eu fico pensando, cara, acho que eu já ouvi alguém trazer essa questão. Que prejuízo para aquele chefe do navio, chefe da embarcação, em ter um fugitivo de Deus ali, em ter alguém que está fugindo da presença de Deus ali. Que prejuízo que aquele cara levou. E a gente vê pessoas fugindo o tempo inteiro. A gente vê pessoas fugindo o tempo todo. Fugindo do chamado de Deus, fugindo do propósito, fugindo de alguém, fugindo de si mesmo. Nós vemos pessoas em rota de fuga o tempo inteiro. E Jonas era alguém que estava sendo tratado por Deus, e ele traz um prejuízo enorme para aquela embarcação, ele traz um prejuízo enorme para aquelas pessoas, porque ele estava indo de contra a proposta, ele estava indo de contra o chamado. E quantas pessoas são prejudicadas quando nós não cumprimos o nosso chamado? Quantas pessoas são afetadas quando nós desobedecemos a palavra de Deus, quando nós obedecemos a vontade de Deus? Se nós parássemos para pensar, se cada problema social, se cada problema no nosso bairro, tem uma certa responsabilidade nossa. Se nós olhássemos para o problema, se nós olhássemos para as lutas e nós pensássemos, cara, qual a minha participação para que isso seja mudado? Se o nosso pensamento fosse esse, o que eu posso fazer para mudar esse quadro? O que eu posso fazer? Qual a atitude que eu tenho que tomar para que essas coisas mudem? Para que mude a situação no meu bairro, para que mude a situação, porque acredite, Deus te deu uma palavra, Deus te deu uma autoridade. Acredite, e muitas vezes o peso da palavra que Deus nos dá, ela é capaz de movimentar céus e terra. Muitas vezes o peso da autoridade que Deus nos dá é capaz de mudar um bairro, é capaz de mudar uma nação, é capaz de mudar uma cidade. Mas muitas vezes nós precisamos nos colocar na brecha. Muitas vezes é preciso nós nos colocarmos no centro da vontade de Deus, para que a obra seja feita. E a galera está tomando um prejuízo muito grande, o chefe da embarcação está tomando um prejuízo muito grande, porque tem um fugitivo de Deus. Alguém que está fugindo de Deus, que está sendo tratado por Deus dentro da sua embarcação. E o problema do fugitivo é que o fugitivo ele está errado, mas ele está tranquilo. Quantas pessoas que têm vivido uma vida de pecado, uma vida complicada, uma vida torta, mas a pessoa não está nem aí. E Deus está falando para nós essa noite: entenda o teu chamado, entenda o que eu quero para a tua vida. Deus não nos chamou para viver uma vida cristã sem propósito. Deus não nos chamou para vivermos uma vida cristã de maneira rasa, uma vida espiritual rasa, onde está na igreja no culto de domingo, está na igreja nos cultos oficiais, para mim já basta. Não, Deus nos chamou para muito mais do que isso. Deus nos chamou para ir muito mais além do que isso. A nossa vida, ela não se define em 2 horas de culto. A nossa vida, ela não se define em estar aqui. É claro, estar aqui com os irmãos é algo de suma importância. Mas a nossa guerra é lá fora. A nossa guerra começa quando a gente acorda, entrega a nossa vida para Deus e vai para a luta. Quando Deus nos dá o livramento, que às vezes você não vê, você não enxerga. Quando você está no seu trabalho e você entende que você pode ser um canal de bênção para quem está do teu lado ali, para quem está trabalhando contigo, para quem está te observando, e você entende que você tem uma responsabilidade de ser a extensão do reino de Deus nessa terra. Aí você entende que você não é apenas uma pessoa comum, que você foi alguém que foi chamado para fazer a diferença, que você não é um jovem comum, que você foi alguém que foi chamado para promover o nome de Cristo, para fazer a diferença. Eu lembro que quando eu entendi o que Deus queria de mim, eu era novo, muito novo. Algumas pessoas acompanharam
a minha trajetória em Cristo. E eu tinha esse desejo. Eu tinha 7 anos de idade. Hoje eu tenho 20. Hoje eu tenho 22. Mentira. Hoje eu tenho 27. Hoje eu tenho 27. Mas há 20 anos atrás, eu ficava vendo as ministrações de homens de Deus através da... Na época não era nem DVD ainda, DVD não tinha nem chegado. Era fita cassete. A gente ficava vendo aquelas pregações aqueles irmãos do fogo, do profético. E eu ficava deslumbrado com aquilo. Eu ficava, rapaz, eu quero pregar igual esses caras. A gente chegava numa igreja, a gente ouvia uma pregação que impactava, e eu achava tão bacana aquilo, eu achava aquilo tão lindo. Ver pessoas chorando através de uma palavra, ver pessoas sendo abençoadas, ver pessoas sendo tratadas através de uma pregação. E eu falava, caramba, eu quero isso aí para mim também. Eu era pequeno na época. Eu sou o mais velho de 8 irmãos. Não estou aqui para falar de mim não, só para dar um testemunhozinho. E eu tinha muito essa vontade, e os meus pais me incentivaram a isso. As pessoas falaram, não, se é isso que você quer, Deus é contigo. Isso é louvável, Deus se agrada de alguém que tem o desejo de fazer algo para Deus. E eu amei. Eu queria muito poder ministrar a palavra de Deus. E eu lembro que minha mãe falava assim para mim, Alex, você precisa ter responsabilidade desde agora, desde já. Não é porque você é uma criança que você não tem que ter responsabilidade. Vai estudar a palavra, vai orar, se dedique nisso. Se é isso que você quer, dedique-se nisso, dedique-se na palavra. E eu ia para o meu quarto e eu ficava falando sozinho. E o negócio pegou tanto que até hoje eu falo sozinho. E às vezes eu estou ligado com Deus, eu estou pensando numa palavra, eu estou pensando em alguma coisa referente ao que Deus às vezes nos dá na nossa correria, na nossa movimentação. E até isso pegou, isso virou costume. E eu passei a me dedicar nisso. Quando eu chegava no colégio, na escola, os meus amigos, as crianças que estudavam comigo, me olhavam como um pastorzinho, mas não de uma forma respeitosa, de uma forma desdenhosa. Eu lembro que meu pai cortava a nossa cabeça, rapava a nossa cabeça, e era algo terrível. Porque hoje é charme, pô. Mas a gente, naquela época, um montão de criança em casa, botar aí 8 crianças, e meu pai não tinha muita condição de estar levando em barbeiro e tal, e ele chamava a gente com aquela maquinazinha ao abatedouro, né? E raspava a nossa cabeça. Aquilo pra gente era uma humilhação. E a gente ia pro colégio. Meu irmão, quando via meu pai com a máquina na mão, parecia que estava vendo um massacre da serra elétrica. E chorava, entrava em desespero. E a gente chegava no colégio e, por sermos cristãos, alguns respeitavam, mas outros desdenhavam. Eu cansei de levar pedala Robinho na cabeça. Apanhava de mais velho. Tinha um menino que ele estudava comigo, ele implicava comigo o tempo todo. E um belo dia eu fui na igreja dele para poder ministrar uma palavra lá. E quando eu chego lá, ele estava lá. E ele me olhou assim, ele falou, caramba, tipo assim, ele não esperava aquilo. E a atitude dele, depois que nós nos encontramos ali, que a palavra foi ministrada, passou a ser outra, passou a ser diferente. Ao meu respeito, nós nos damos bem até hoje. De vez em quando eu vejo ele até hoje. Mas eu nunca me envergonhei de ministrar a palavra do Senhor. Eu nunca senti vergonha de dizer que sou cristão. Sempre para mim foi um grande orgulho.
Eu vou dizer para você que houve momentos, que não houve momentos de fraqueza, que não houve momentos de eu pensar em desistir e querer me aventurar. Estaria sendo hipócrita se dissesse isso. Mas sempre que eu tentava sair do caminho, Deus ele me trazia de volta. E eu louvo ao Senhor por isso. Houve um tempo que eu estava meio barro, meio tijolo. E uma pessoa no meu colégio, na minha sala, falou para mim assim: você pregava e tocava o meu coração. Hoje você está um lixo. E aquilo me encheu de vergonha. Eu fiquei envergonhado com aquilo. Mas aquela palavra serviu para mim. Aquela palavra me confrontou e mudou a minha vida. Porque hoje nós pedimos a Deus para que entre no nosso viver, para que faça mudança na nossa vida, para que mude a nossa vida. Mas muitas vezes a palavra que Deus tem para nós é uma palavra de conserto. Você precisa se consertar, você precisa rever os seus conceitos, você precisa se alinhar na minha presença, você precisa tomar vergonha na cara. Só que a palavra que nós queremos ouvir não é uma palavra de consolação. Não, porque você é muito bonzinho, você é muito legalzinho, venha como está, Jesus te ama. E não é assim. Para o céu aonde nós iremos, há restrições. Para o céu que você está caminhando, querido, você tem que viver uma vida de santidade, porque senão você não chega lá. E não há meio termo. Eu não posso estar preocupado. Uma vez eu vi um pastor dizer algo que me chamou a atenção. Ele disse: eu não estou preocupado em encher a igreja, eu estou preocupado em encher o céu. Muitas vezes a palavra que vai nos mudar é a palavra de confronto. Muitas vezes a palavra que vai nos alinhar é a palavra que vai quebrar a gente, que vai fazer a gente sentir vergonha. Mas é a palavra que vai mudar a nossa vida. Porque muitas vezes as pessoas dizem que a verdade dói, mas a verdade, ela só dói quando há mentira dentro de mim. E Deus, Ele está o tempo todo dizendo: eu quero que você entenda o teu chamado, e que você esteja disposto a cumprir o teu chamado, porque eu vou te ajudar. Que você entenda que nessa batalha o Senhor está contigo, que você não está sozinho. Eu nunca me envergonhei, cara, nunca, de coração, nunca. Eu tinha vergonha muito mais de estar torto, na vida torta, do que dizer: não, eu sou cristão, sou servo de Deus, desde pequeno. Nunca me envergonhei. Sempre que eu tenho oportunidade de falar de Jesus para alguém, de dar conselhos, peço a Deus para que Ele tome a direção, porque eu sou meio doido também. Mas nunca me envergonhei. Nós nunca devemos nos envergonhar de Cristo, dizer que somos servos de Cristo. Hoje há um grande problema na nossa juventude, aproveitando que hoje é um culto jovem, e todos que estão aqui são jovens, amém? Todos que estão aqui são jovens. É jovem ou não é? Não é não? Amém, irmãos? Você não é jovem não? O pastor diz aqui que se você tem menos de 100 anos, você é jovem. Mas nós somos jovens, todos nós somos jovens aqui. Na época na antiguidade, há 30 anos era tido como jovem, um mancebo. Todos nós somos jovens. E eu nunca me envergonhei de falar do amor de Cristo, de dizer que sou servo de Deus. E hoje, para a juventude é um problema muito grande, porque hoje a questão de se alienar está sendo muito fácil. As movimentações que o mundo apresenta, as modas que o mundo apresenta, tem sido atrativa. E muitas vezes a gente vê pessoas dentro da igreja, mas está com a mente lá no Egito. Está igual o povo do Egito. O povo estava liberto, estava livre, mas o povo estava sentindo saudade da cebola do Egito. Que doideira! Porque no Egito nós tínhamos cebola. Pelo amor de Deus. Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas as suas atitudes expressam o mundo. A sua vontade é não estar ali, é estar lá fora. E Deus está dizendo para nós nessa noite: tenha prazer na minha presença. Deus, a palavra do Senhor fala que se você se envergonha hoje, no nome de Cristo,
naquele grande dia ele também vai se envergonhar de ti. E servir a Deus é muito sério. Servir a Deus é muito mais, vai muito mais além do que estar em um culto oficial. Vai muito mais além do que cantar, vai muito mais além de trazer um sermão. Servir a Deus não se limita numa palavra, num sermão de 40 minutos, de meia hora, não. Servir a Deus é uma vida intensa com Deus. É ter prazer em servir a Ele. Ser cristão não é uma moda. Ser cristão não é algo que eu faço até onde me convém. Mas quando entra o querer de Deus, a vontade de Deus para a minha vida, e muitas vezes a vontade de Deus nos confronta, muitas vezes a vontade de Deus nos aperta, aí já não dá para seguir. Aí já não dá para cumprir o chamado, porque o chamado vai requerer de mim esforço. O chamado vai requerer de mim dedicação. O chamado vai requerer de mim que eu me quebrante, que eu me humilhe. O chamado vai requerer de mim que eu me entregue. O chamado vai requerer de mim que eu sacrifique, que eu jejue, que eu busque, que eu ame gente. Porque você vai entender aqui, você vai ver nessa história de Jonas, um cara que Deus, ele age na vida dele, ele vai parar, ele desobedece, ele pega o navio, ele reconhece o seu erro, lançam ele no mar para que a tempestade cessasse, ele vai para dentro do mar, é sepultado vivo dentro do ventre do grande peixe, ele sai do ventre do grande peixe, Deus o lança na terra e traz ele de volta à missão que Deus já havia dado a ele no início, que era de pregar a palavra do Senhor aos ninivitas. E interessante, quando chega no capítulo 4 de Jonas, Jonas expressa um caráter um tanto quanto confuso para nós, porque eu nunca vi alguém pregar com o intuito de que Deus não salvasse alguém. Eu nunca vi um pregador pregar e ficar infeliz de ver a ação do Espírito Santo na vida de outra pessoa. Eu nunca vi alguém pregar e ver alguém acertando a vida com Deus, e ver alguém sendo transformada pela ação do Espírito Santo através da palavra que Deus deu para ele, e a pessoa ficar infeliz de ver alguém mudada e restaurada. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi alguém ficar irado com a bondade de Deus. E esse profeta ficou. A Bíblia fala que Jonas ficou irado. Deus torna ele para a missão. Ele prega a palavra na cidade, um caminho que ele levaria 3 dias, em ele consegue chegar na cidade. Ele prega, e a palavra fala que Jonas, ele foi o maior evangelista, mesmo pregando a contragosto, mesmo cumprindo um chamado contra a sua vontade. Ele foi o maior evangelista, vamos dizer assim, mundial da sua época, porque ele foi o único que pregou para uma cidade inteira, e essa cidade inteira se converte, desde o rei até os servos mais humildes. Você já pensou nisso? A gente às vezes luta para ganhar uma alma para Cristo. A gente luta para quebrar um coração que está duro, que não quer se consertar, que não quer aceitar a palavra de jeito nenhum. E o cara chega a contragosto, prega para uma cidade, para uma nação inteira, e essa nação toda se converte. E depois de um fenômeno desse, o cara está infeliz, o cara está irado, porque na cabeça dele, ele acha que aquela nação, aquele povo não merecia ser salvo por Cristo, porque ele tem uma ideia, ele tem uma consciência de salvação fechada. A ideia que ele tem é de que a nação dele é melhor, de que os outros povos não merecem a salvação. E você vai ver que essa influência desse pensamento de Jonas, ela perdura até hoje. Porque há pessoas que pensam assim: não, se você não vier para a minha igreja, não tem salvação para você. A minha denominação é melhor, a minha igreja é melhor, a liturgia da minha igreja é melhor. E não é assim. E não é dessa forma. Jonas está irado com a cidade.
E é interessante que é como se Jonas pensasse assim: eu não vou mudar. Eu não vou mudar do meu pensamento. Mas talvez Deus mude. Aí o que ele faz? Ele fica assistindo de camarote. Ele fica observando a cidade para ver se Deus ia destruir a cidade. Porque afinal de contas, a mensagem que Jonas levou para aquela cidade foi a seguinte: que dentro de 40 dias Nínive seria subvertida. Ou seja, Nínive seria destruída. Alguns até acreditam que o motivo da ira de Jonas era por isso, pela sua reputação meio que estar arranhada, porque ele trouxe uma mensagem de juízo e Deus vem com a misericórdia, Deus vem com a graça. Jonas, ele pregou um sermão na cidade tanto quanto medíocre, porque ele trouxe uma tonelada de júdice, uma tonelada de juízo e nem um grama de misericórdia. Ele não ofereceu para aquela nação a opção da graça. E Deus, ele vem com a sua misericórdia. E é interessante que o tempo todo Deus está dizendo para Jonas: Jonas, é razoável esse teu pensamento? É certo que você pense dessa forma? E ele está irado. Ele diz: não, esse povo não merece. É razoável sim esse meu pensamento. E aí o que Deus faz? Deus faz nascer uma árvore, uma planta. Essa planta faz sombra para Jonas. Jonas fica feliz com aquela planta fazendo sombra para ele. No outro dia Deus envia um verme. O verme come aquela planta. Jonas fica irado, porque o verme tinha comido a planta. Aí Deus pega e dá uma lição em Jonas e fala: cara, você está preocupado com uma planta, uma bambureira que você não fez nada para ela. Você não viu ela nascer, você não fez nada. Quanto mais eu, que criei este povo, eu não vou ter misericórdia desse povo. E aí a gente entende que Jonas, ele ama mais coisas do que pessoas. E sabe o que é mais interessante ainda? Que o capítulo 4 de Jonas termina com um ponto de interrogação, porque você não sabe como Jonas seguiu depois disso. Fica uma incógnita. Você não sabe qual foi, como a vida de Jonas seguiu depois dessa experiência. Mas querido, sabe de uma coisa? Também não importa que a gente saiba. Sabe por quê? Porque muitas vezes Jonas mora dentro de nós. Jonas, muitas vezes, é o nosso coração que bate. Muitas vezes Jonas está dentro da nossa pele. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos a realidade sistêmica, isso não muda a gente, isso não comove a gente revela o caráter de Jonas. Quando nós nos preocupamos mais com coisas do que com pessoas, então se manifesta o Jonas em nós. Quando nós olhamos para pessoas e achamos que tais pessoas não merecem a misericórdia de Deus, então se manifesta em nós o caráter de Jonas. Que nessa noite, querido, você fique com essa palavra no teu coração. Que você entenda o chamado de Deus e que você cumpra com verdade o chamado de Deus. Procure entender aonde Deus quer que você esteja, onde você tem que se alinhar com Deus. Procure entender o que Deus gosta. Veja que Jonas está desgostoso com o que Deus gosta. Deus vem com a misericórdia, ao passo que Jonas, ele vai à ira. Então que nessa noite nosso coração, a nossa mente possa estar pautada nisso, no chamado. Entenda que o nosso chamado, ele é maior do que nós. Deus, ele não vai odiar alguém porque você odeia esse alguém. Deus, ele não vai constituir-se inimigo de alguém que você constituiu inimigo, porque Deus, ele não trabalha nessa lógica. Deus, ele não anda nessa linha. Deus, ele não vai deixar de gostar de alguém porque você desgosta dessa pessoa. Não é Deus que tem que se adequar a nós, é nós que temos que se adequar a Deus.
e cumprir o chamado que Ele nos deu, com muita honra que Ele nos outorgou. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Cante assim, ó. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas do amor. Aleluia. Adore ao Senhor nessa noite, querida. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas do amor. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E ser tuas mãos, aqui na terra, e ser teus pés aqui na terra, e olhar com teus olhos de graça e amor, e olhar com teus olhos de graça e amor, e ser tuas mãos aqui na terra, de ser teus pés aqui na terra, e olhar com teus olhos de graça e amor, e olhar com teus olhos de graça e amor. Coloque tuas marcas em mim. Peça a Deus. Oh Deus, coloque as tuas marcas. Oh Senhor, nos ajuda a amar, Senhor, como o Senhor amou a tua igreja, como o Senhor nos amou. Coloque tuas marcas em nós, as tuas atitudes. A palavra fala de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Ti, Jesus. Que na nossa vida, Senhor, nós possamos estar alinhado com os Teus sentimentos, com aquilo que o Senhor gosta. Nos ajuda a cumprir o nosso chamado, amando o nosso próximo, amando pessoas, ó Pai. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo que você fez por mim. E amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. De ser tuas mãos, aqui na terra, de ser teus pés aqui na terra, e olhar com teus olhos de graça e amor, e olhar com teus olhos de graça e amor, de ser tuas mãos aqui na terra, de ser teus pés aqui na terra, e olhar com teus olhos de graça e amor, e olhar com teus olhos de graça, de ser tuas mãos aqui na terra, de ser teus pés aqui na terra, e olhar com teus olhos de graça e amor, e olhar com teus olhos de graça e amor, de ser tuas mãos aqui na terra, de ser teus pés aqui na terra, e olhar com teus olhos de graça e amor, e olhar com teus olhos. Coloque as marcas em mim, coloque as marcas do amor. Coloque
misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia dos nossos pecados, das nossas falhas, Senhor. Como muitas vezes falhamos nas nossas atitudes, Pai. Como muitas vezes não expressamos, Pai, a atitude correta, a atitude que o Senhor quer de nós. Como muitas vezes, Pai, agimos como Jonas e nos preocupamos mais com coisas do que com pessoas. Que não nos alegramos, Pai, quando vemos alguém sendo transformado, quando vemos alguém sendo mudado, quando a condição da nossa realidade sistêmica não nos afeta. Tem misericórdia de nós. Corrige as nossas falhas, Senhor. Nos ajuda a viver em conformidade com a Tua palavra, em conformidade com as Tuas atitudes, com aquilo que o Senhor se agrada. Nos ajude a gostar do que o Senhor gosta. Nos ajuda, Senhor, a viver a Tua palavra, a viver de maneira, Pai, que Te agrade, Deus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê a sabedoria, nos dê a graça de cumprirmos o nosso chamado, de entendermos o nosso chamado, Pai. E mesmo que o nosso chamado nos confronte, que o Senhor nos dê a graça, Senhor, de aceitá-lo e desempenhar um papel que Te agrade. Assim como tantos homens de Deus que cumpriram, Pai, este papel, Senhor, que desempenharam este papel, que Te honraram até a morte. Senhor, chamados que custaram a vida de pessoas, chamados, Senhor, que levaram pessoas à morte, mas elas não, Senhor, não abandonaram a fé, elas não negaram o Teu nome, elas cumpriram o Teu chamado. Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a sermos fiéis a Ti, nos ajuda a amar o nosso próximo, a amar o nosso semelhante, a tratarmos o nosso semelhante superior a nós, ó Deus, e reforçar a nossa comunhão, Senhor, em Ti, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer em nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe a tua vida grandemente. Deus te abençoe muitíssimo. Ele te abençoe rico e abundantemente. E eu espero que Deus ele tenha falado no teu coração através da sua palavra. Eu quero, antes de entregar esse microfone, eu quero fazer um convite a você que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, que ainda não confessou Jesus como Salvador da tua vida, do teu viver. Você tem o desejo de se entregar a Cristo nessa noite. Você não se limite, você não fique envergonhado, você não se sinta constrangido. Vem até aqui à frente, nós vamos estar orando por você, te abraçando, em nome de Jesus. Tem alguém aqui que quer entregar sua vida a Cristo, se reconciliar com Cristo? Amém? Não se limite. A palavra fala que o reino de Deus ele é tomado à força. Jesus está voltando, nós estamos caminhando para o alvo que é Cristo, e nós queremos estar lá juntos. Eu quero ver todos lá comigo em nome de Jesus. Eu estou caminhando para o céu. A nossa vida, a nossa estadia aqui na terra, ela é que vai nos definir a nossa ida para a glória, a nossa jornada para a glória. Em nome de Jesus, eu creio que todos nós estaremos lá, em nome de Jesus. Se você quer aceitar a Cristo como teu Salvador, entregar sua vida a Ele, não perca tempo, aceite a Cristo como teu Salvador. Jesus é tudo para nós, irmãos. Sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nada é possível. Jesus é tudo para nós. Não negue este nome, não vire as costas para Cristo, não vire as costas para o chamado de Cristo, porque Ele é fiel, Ele é bom demais, Jesus é bom demais. Amém? Deus abençoe a tua vida poderosamente. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.